Saudações a todos e todas. Eu sou Gabriel Longato Clemente e vou falar hoje de um panorama sobre as álgebras reais de divisão. Esse tipo de álgebra apareceu em minha dissertação de mestrado, que foi desenvolvida no Departamento de Matemática da UFSCar, sob orientação do professor Fábio Ferrari Rufino e financiado pela FAPESP. Eu organizei essa apresentação em 4 partes, sendo que a primeira delas é a introdução, onde eu vou apresentar os conceitos mais elementares que envolvem álgebras reais e álgebras reais de divisão. Depois disso, eu vou mostrar os exemplos importantes desses objetos, fazendo uma digressão histórica a fim de que possamos compreender a complexidade desses objetos na matemática. Finalmente, eu vou mostrar os teoremas principais que me levaram a fazer essa apresentação e que são as grandes aplicações da K-teoria topológica e da geometria de spin, que foram os meus tópicos no mestrado. E, por fim, eu mostrarei as referências e comentarei aquelas que eu não tenha explicado durante a palestra. Bem, vamos começar com a introdução. Para tanto, eu vou dar início à nossa conversa dizendo o que são uma álgebra real e uma álgebra real de divisão. Pois bem, vamos tomar A como sendo um espaço vetorial real de dimensão finita e M como sendo uma aplicação bilinear definida em A, que de agora em diante a gente vai chamar de uma multiplicação. Bem, nós vamos dizer que o par formado por A e M é uma álgebra real se existir um elemento não nulo, que de agora em diante nós vamos denotar por 1, de modo que valha essas igualdades para todo elemento A da álgebra. Também vamos dizer que o par AM é uma álgebra real de divisão, se ele for uma álgebra real, e se para além disso a multiplicação dessa álgebra não admitir divisores de zero. Isso equivale a dizer que se eu tenho dois elementos A e B na minha álgebra, de modo que a sua multiplicação seja nula, então pelo menos um dos dois deve ser nulo. Por conveniência, nós vamos dizer que A é uma álgebra real de divisão, subentendendo a sua multiplicação, e nós vamos denotar por A vezes B a multiplicação M de AB. Agora, passemos aos exemplos importantes que eu mencionei no início. O primeiro deles é a álgebra de divisão associativa e comutativa dos reais. Para defini-la, eu usarei a linguagem que eu acabo de apresentar. Então, eu vou dizer que 1 é o único vetor da base canônica do espaço euclidiano real de uma dimensão. E eu vou definir como espaço vetorial R como sendo o espaço euclidiano de uma dimensão. E os elementos dele vão ser sempre pensados como múltiplos do vetor da base canônica. E como álgebra real de divisão, R vai ter a multiplicação coincidindo com o seu produto escalar como espaço vetorial. Muito bem, vamos falar então um pouco sobre a história dos números reais. Bem, há diversas formas de abordar esse problema. Por exemplo, começar a discutir onde surgem os reais. Porque se formos considerar aquela abordagem pedagógica clássica de se começa com naturais, inteiros, racionais e depois os reais, ela não se verifica na história. Na verdade, os números negativos, parte fundamental dos inteiros, eles só aparecem em conjunto com os números complexos lá nos séculos XV e XVI. Portanto, aqui eu vou admitir como o nascimento, surgimento dos números reais, as primeiras formalizações desse objeto, como de fato a gente entende em um curso de graduação. E para isso eu trouxe esse artigo, que eu recomendo fortemente que os curiosos leiam, que traz uma série de 19 construções para os números reais, 19 formalizações para os números reais. Eu acredito que aqui nós estamos mais acostumados seja a construção de Dedekind, apesar que muitos também conhecem a construção de Cantor. Vale dizer que são construções bastante claras, mas que, na minha opinião, têm papéis pedagógicos distintos. Quando eu penso, por exemplo, na formação de um licenciando, me parece muito mais natural fazer a construção de Cantor para que ele tenha a noção de aproximações por sequências de racionais
para que ele consiga dar uma ideia de número irracional no ensino fundamental ou mesmo no ensino médio, do que a construção de Dedekind com os cortes de Dedekind. Por outro lado, para esses mesmos licenciandos, eu imagino que entender o axioma a construção de Dedekind à luz do axioma de Hilbert da geometria plana traz uma intuição geométrica muito mais clara. Mas, à parte essa discussão, o que eu gostaria de dizer sobre todas essas construções dos números reais é que elas dividem um ponto comum, que é o seguinte. Bem, você escolhe uma propriedade dos números reais que você intui que difira os reais dos racionais e a coloca como axioma, definindo-a, e então constrói os números reais. E isso é bastante perceptível na construção de Dedekind e na construção de Cantor. Em Dedekind você quer a continuidade da reta. E em Cantor, você está exigindo que toda a sequência de Cauchy seja convergente. Vamos então falar um pouco sobre a álgebra real de divisão associativa e comutativa dos números complexos. Bem, para defini-la, nós tomaremos 1 e E1 como sendo os vetores da base canônica do espaço euclidiano real de duas dimensões. E nós vamos dizer que, como espaço vetorial, C é o espaço euclidiano de duas dimensões. E seus elementos serão pensados como combinações lineares dos vetores da base canônica. Ou seja, para cada elemento Z pertencente ao conjunto dos complexos, devem existir únicos elementos alfa e alfa1 em R, de modo que Z possa ser escrito dessa forma. E como álgebra real de divisão, nós vamos dotar C da multiplicação induzida bilinearmente pela equação vetorial E1² igual a -1. Sobre os números complexos, eu recomendo esse artigo que faz um belo apanhado sobre a história desses objetos e sobre os personagens que a compõem. Então, para dizer algo sobre, eu devo mencionar que os números complexos surgem a partir da fórmula resolutiva que se obteve para as equações polinomiais de terceiro grau. Claro, todo mundo sabe que os grandes personagens que envolvem essa equação são os italianos Cardano e Tartaglia, matemáticos do século XVI. E, bem, apesar de algumas discordâncias entre historiadores, os números complexos nascem nas mãos de Rafael Bombelli, que analisa a equação x³ menos 15x mais 4 igual a 0, que, por meio da fórmula resolutiva, tem como raiz uma expressão com dois radicais cúbicos que possuem dentro de si a raiz quadrada de menos 121. Além disso, outros nomes muito importantes aparecem na história dos números complexos, como o nome de Gauss, como o nome de Argand e o próprio William Hamilton, do qual eu vou falar daqui a pouco. Agora falemos um pouco sobre a álgebra real de divisão associativa, mas não comutativa, dos quaterniões. Bem, tomaremos 1, E1, E2 e E3, os vetores da base canônica do espaço euclidiano real de 4 dimensões, e nós vamos dizer que, como espaço vetorial, H é o espaço euclidiano de 4 dimensões, cujos elementos vão ser vistos como combinações lineares dos vetores da base canônica. Ou seja, cada elemento Q nos quaterniões vai ser escrito de forma única dessa forma, em que alfa, alfa1, alfa2 e alfa3 são números reais. E como álgebra real de divisão, nós vamos dotar H da multiplicação induzida bilinearmente por esse diagrama e por essas equações. Veja que essas equações são bastante claras, enquanto eu preciso dizer como se entende esse diagrama. Ele é uma regra mnemônica para que a gente seja capaz de deduzir os produtos mistos entre os vetores não triviais da base canônica. Então, toda vez que multiplicamos dois elementos, obtemos o próximo. E quando seguimos a seta, a orientação da seta, o resultado é positivo. Quando seguimos a orientação contrária, o resultado é negativo. Então, por exemplo, E2 vezes E3 coincide com E1, ao passo que E1 vezes E3 é menos E2. Sobre a história dos quaterniões, eu recomendo esse artigo
que também traz uma breve discussão sobre o que se entende por funções holomorfas no sentido quaterniônico. Essa é uma discussão muito interessante, mas que infelizmente eu não posso comentar agora. Algo interessante de se dizer sobre a história dos quaterniões é o fato de que nós sabemos exatamente o responsável pela criação e o ano da criação. O responsável foi William Hamilton e o ano da criação foi 1843. Hamilton também fez parte da história dos complexos. Na verdade, a formalização que nós damos hoje para os números complexos, ou seja, complexos são pares de números reais dotado da adição componente a componente e da multiplicação como sendo aquela bem conhecida, é devida a ele. E essa formalização foi chamada por ele de teoria de pares. Bem, uma vez que ele terminou sua teoria de pares, ele partiu para a sua teoria de triplas. Isso porque a teoria de pares teve grandes aplicações geométricas no plano e ele queria generalizar essas aplicações para o espaço através de uma teoria de triplas. Depois de ter falhado 10 anos em construir sua teoria de triplas, ele conseguiu, em uma caminhada junto à sua esposa, Lady Hamilton, encontrar a solução que seria ignorar triplas e passar para quádruplas. Então, durante essa caminhada, ele deduziu as equações que eu mostrei no slide anterior que caracterizam o produto dos números quaterniônicos. Vamos então ao nosso último exemplo de álgebras importantes, que é a álgebra real de divisão não associativa e não comutativa dos octoniões. Para isso, nós vamos considerar todos os vetores da base canônica do espaço euclidiano real de 8 dimensões, e nós vamos dizer que, como espaço vetorial, os octoniões são o espaço euclidiano de 8 dimensões, assim como antes, pensando seus elementos como combinações lineares dos vetores da base canônica. Ou seja, para todo elemento dos octoniões, existem 8 números reais, de modo que esse elemento pode ser escrito unicamente dessa forma. E como álgebra real de divisão, os octoniões serão dotados da multiplicação induzida bilinearmente por esse diagrama e por essas equações, que são bastante claras. Bem, esse diagrama, do ponto de vista da geometria projetiva, é chamada de plano de Fano. O segredo que permite que nós usemos esse plano de Fano para estudar a multiplicação dos octoniões é o fato de que por cada reta temos 3 pontos e por cada ponto passam exatamente 3 retas. E a multiplicação se faz de forma muito parecida com aquela do diagrama mnemônico dos quaterniões. Para a história dos octoniões, eu recomendo esse artigo, que também contém parte substancial da matemática que é feita para demonstrar os 2 últimos resultados que eu vou exibir daqui a pouco. Os octoniões têm usualmente o nome de números de Cayley, e esse artigo nos mostra que isso não é razoável, porque Cayley não foi o primeiro a descobrir esses objetos. Na verdade, o primeiro foi o amigo de Hamilton, Thomas Graves, que após ter recebido uma carta de Hamilton dizendo a ele que havia concebido os quaterniões e as propriedades dos quaterniões, o Graves conseguiu deduzir os octoniões, mostrando algumas de suas propriedades e, inclusive, em uma das discussões com Hamilton, exibindo a palavra associatividade, que possivelmente primeiro apareceu na história da matemática nesse contexto. Vejamos então os teoremas principais. Antes de mostrar os teoremas, eu vou mostrar uma forma bastante rápida de se construir uma sequência infinita de álgebras reais, para que a pergunta que motivará os teoremas fique bastante clara. Bem, uma álgebra real estrelada é nada mais do que uma álgebra real equipada de uma sua anti-involução. Nós vamos definir a álgebra de Cayley-Dickson de uma álgebra real estrelada como sendo, como espaço vetorial, a soma direta de A consigo mesmo, como álgebra real, aquela que é equipada do produto definido dessa forma,
Veja que isso é bastante natural a partir do que a gente entende de definir a operação de produto nos complexos a partir do produto de números reais. Claro, no caso geral, precisamos conjugar o B e o A nessas respectivas fórmulas. E também, como álgebra real estrelada, é fácil ver que se nós equiparmos CD de A com a anti-involução dada por essa fórmula, nós obtemos uma álgebra real estrelada chamada álgebra de Cayley-Dickson. Por que esse objeto é interessante? Pelo fato, primeiro, de que ele organiza todos os exemplos de álgebras que nós vimos nos últimos slides. Porque CD de R coincide com C, CD de C coincide com H e CD de H coincide com O. Além disso, ele introduz novas álgebras. Por exemplo, a álgebra dos CD-niões, que nós denotamos por S, que é a álgebra de Cayley-Dickson CD de O. Ponto interessante é que essa é a nossa primeira álgebra que possui divisores de zero. Mas nós podemos continuar aplicando iterativamente a construção da álgebra de Cayley-Dickson. E isso vai nos fornecer uma sequência infinita de álgebras reais, todas estreladas, cada uma com dimensão sendo uma potência de 2. Mas, a partir dos CD-niões, que estão inclusos, todas essas álgebras terão divisores de zero. Bem, daqui a pergunta é natural, não? Há como equipar os CD-niões e as álgebras que vêm depois deles, geradas dessa forma, com algum outro produto que as torne uma álgebra real de divisão? A resposta é bastante clara e é dada pelo teorema 1248 de Bott-Milnor-Kerver, que foi demonstrado em 1958. Esse teorema diz que todas as álgebras reais de divisão possuem dimensão 1, 2, 4 ou 8. Portanto, como os CD-nions e todas as álgebras que vêm depois deles pela construção de Cayley-Dickson têm dimensão no mínimo 16, eles não podem ter essas estruturas multiplicativas de divisão. Entretanto, esse teorema deixa aberta algumas questões. Por exemplo, sobre os reais complexos quaterniões e octoniões. Nós vimos que essas álgebras têm, respectivamente, dimensões 1, 2, 4, 8. Mas não é nem um pouco complicado de ver que existem outras álgebras reais de divisão nessas mesmas dimensões que não são equivalentes aos já mencionados, nem a menos de isomorfismo. Por exemplo, em dimensão 2, nós podemos encontrar os complexos hiperbólicos. E, portanto, fica a pergunta de que se, para além de toda a discussão histórica e importância prática que as álgebras que eu apresentei têm, elas admitem alguma importância intrínseca matemática. E, como eu vou mostrar em seguida, nós temos duas respostas positivas para essa questão. A primeira delas foi dada por Hurwitz, Adolf Hurwitz, em 1898. E ele nos diz que R, C, H e O são as únicas álgebras reais de divisão normadas. E a outra resposta positiva que nós temos é o teorema de Zorn, provado em 1930, que diz que R, C, H e O são as únicas álgebras reais de divisão alternadas. Um último comentário antes das referências é o fato de que o teorema de Zorn e o teorema de Hurwitz eles são demonstrados através de técnicas da geometria de spin, ao passo que o teorema de Bott-Milnor-Kerver ele é demonstrado com as técnicas da categoria topológica complexa. Por fim, vejamos quais são as referências. Bem, aqui eu só preciso comentar a primeira e a quarta, uma vez que todas as outras foram mostradas durante a minha apresentação e que foram recomendadas para vocês. A primeira delas é a referência de Michael Atiyah, que é, digamos, a referência clássica sobre K-teoria. E a quarta referência é o livro de Atiyah, que infelizmente ainda não foi completado e não sabemos se será, mas que está disponível na internet e traz uma abordagem bastante clara e bastante didática para o teorema de Bott-Milnor-Kerver que eu mencionei no texto. Muito obrigado.
e agora eu aguardo as questões que vocês possivelmente podem ter.